aqui nos reunimos para esta celebração do primeiro sábado do mês de agosto. Como sabem, esta devoção reparadora dos primeiros sábados é uma devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria, foi pedida por Nossa Senhora na aparição de 13 de julho e depois concretizada na aparição à Irmã Lúcia em Pontevedra em 1925. Significa que em dezembro do próximo ano nós assinalaremos os 100 anos desta aparição. Desta devoção dos primeiros sábados fazem parte a confissão com sentido reparador, que quando não é possível fazer no próprio dia, se pode fazer ou antes ou depois, a comunhão, participação na comunhão eucarística no primeiro sábado, a oração do terço, acabámos de o fazer na Capelinha das Aparições, e 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando um dos mistérios do Rosário. Nós aqui no Santuário unimos este último momento com este momento mais alargado em que meditamos sobre a mensagem de Fátima, expomos o Santíssimo Sacramento, adorámo-lo e fazemos companhia à Nossa Senhora, meditando um dos mistérios do Rosário. A pergunta que faço sempre é: quem é que está aqui neste programa dos primeiros sábados do Santuário pela primeira vez? Levante o braço. Muito obrigado. Vejo que há várias pessoas que estão a participar neste programa dos primeiros sábados pela primeira vez, a quem damos as boas-vindas. Agora sim, convido-vos a pôr-vos de pé para iniciarmos este momento com um cântico. Podem sentar-se. Como todos sabemos, o Papa Francisco convidou-nos a dedicar este ano de 2024 à oração. O Papa convida-nos a dar especial atenção ao longo de todo este ano de 24, um lugar especial de atenção à oração, como preparação para o jubileu do próximo ano de 2025. Ora, como a oração tem um lugar absolutamente central na mensagem de Fátima, nós este ano, ao longo dos primeiros sábados, temos procurado refletir sobre a oração, sobre o seu lugar, sobre a sua importância, sobre os seus modos nestes momentos. Isto é, este ano olhamos para a mensagem de Fátima sob o prisma da oração. Portanto, é isso que temos vindo a fazer e é isso que continuamos hoje a fazer. E eu queria partir da aparição do mês de agosto. Iniciámos agora o mês de agosto. Na aparição do mês de agosto, que já agora, das várias aparições de Nossa Senhora, foi a única que não teve lugar no dia 13, sabem-me dizer o motivo? Os pastorinhos estavam presos, tinham sido levados pelo administrador de Vila Nova de Orém para Orém, não estavam aqui, portanto, não puderam estar presentes na Cova da Iria para a aparição, ao meio-dia, como era costume, e, portanto, a aparição não se deu no dia 13 e é a única das 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima que não tem lugar neste dia. Já agora, onde é que foi a aparição?
foi nos Valinhos, no Monte dos Valinhos, portanto perto e bom caminho, ali junto da aldeia de Aljustrel, no Monte dos Valinhos, teve lugar a aparição e nós aqui no santuário, no dia 19 do mês de agosto, faremos precisamente memória dessa aparição. Obviamente, no mês de agosto também celebramos o 12 e 13, mas no dia 19 depois vamos ao próprio lugar, aos Valinhos, para fazer memória desta aparição. Mas dizia, na aparição do mês de agosto, Nossa Senhora tem uma exortação muito concreta que ela dirige aos pastorinhos, que é rezai, rezai muito. É o pedido que lhes faz. Rezai, rezai muito. Que nos recorda aquilo que o anjo tinha dito na segunda aparição na primavera do ano anterior, na primavera de 1916. O anjo, quando apareceu aos pastorinhos, encontrou-os a brincar e perguntou-lhes: que fazeis? Rezai, rezai muito, orai, orai muito. É a mesma expressão que Nossa Senhora utiliza na sua aparição do mês de agosto. Orai, orai muito. O apelo insistente à oração. E isto, que é, enfim, a aparição do mês de agosto põe em destaque, mas isto acompanha as aparições de Fátima. Há sempre este apelo à oração. Ora, quando nós pensamos em oração, quando nós pensamos em rezar, com muita facilidade o que é que nós imaginamos? Imaginamos sozinhos a rezar as nossas orações. E muito bem. Só que a oração é muito mais do que isso. A oração é muito mais do que eu, sozinho, rezar as minhas orações. Tem outra dimensão muito mais vasta do que esta. É muito interessante porque Jesus, numa altura, no Evangelho, diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou aí no meio deles. O que quer dizer que quando pensamos em oração, se calhar a primeira ideia que nos vem à mente seja essa de estarmos sozinhos a recitar as nossas orações. Mas olhem que o Evangelho nos diz que a primeira forma de oração, a forma por excelência, não é quando estamos sozinhos, é quando nos encontramos. É quando nos reunimos. Quando nos reunimos em nome de Jesus para o louvar. Porque reparem, só o facto de estarmos reunidos em nome de Jesus já é a certeza da sua presença. Portanto, falar de oração, e quando ouvimos este apelo de Nossa Senhora aos pastorinhos, rezai, rezai muito, talvez a primeira coisa que seja necessário é nós corrigirmos esta ideia de que a oração é uma coisa que só tem que ver comigo e com Deus. Também tem que ver comigo e com Deus, mas implica os que estão ao meu lado. Porque a forma por excelência da oração é comunitária, mais do que individual. Já lá iremos. A oração que fazemos em conjunto não substitui a oração pessoal, a oração individual, de forma alguma. Não são concorrentes. Mas por excelência a oração manifesta-se quando nos reunimos, quando nos encontramos, quando estamos reunidos em nome do Senhor. E reparem, nós podemos pensar, bom, isto já tem pouco a ver com a mensagem de Fátima. Será que tem? Se pegarem nas memórias da irmã Lúcia, reparem, na primeira aparição, a aparição de maio é uma surpresa. Apanha os pastorinhos de surpresa, ninguém sabe. Só depois é que as pessoas começam a ouvir, por causa da Jacinta, que Nossa Senhora apareceu àquelas 3 crianças. E o que é que acontece logo no mês de junho? No mês de junho, aqui na Cova da Iria, os pastorinhos já não estão sozinhos. Já há aqui mais gente. Irmã Lúcia, quarta memória, diz ela, no mês de junho, 13 de junho, depois de rezarmos o terço com a Jacinta e o Francisco e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava, a que chamávamos relâmpago, e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual a maio. Portanto, logo imediatamente no mês de junho, já havia aqui pessoas reunidas, já rezaram o terço em comum. O Francisco, a Jacinta, a Lúcia e as outras pessoas que estavam presentes. Esta citação é da quarta memória. Se continuarem a ler a quarta memória, a Lúcia faz referência
a muito mais pessoas que estavam em julho, em agosto não, porque não se deu a aparição no dia 13, foi depois, no 19, em setembro, e em setembro a irmã Lúcia diz que já era uma multidão que se juntava aqui, que rezaram o terço antes do meio-dia, antes da aparição, e depois outubro, que então era uma extensa multidão. Reparem, a oração do terço em comunidade, em comum, acompanha a mensagem de Fátima desde o seu início, mostrando-nos que a oração é algo mais do que simplesmente aquilo que eu faço sozinho. Tem esta dimensão comunitária que é fundamental. E reparem, é fundamental não apenas porque, como Jesus disse, quando 2 ou 3 nos reunimos em seu nome, Ele está no meio de nós, mas porque rezarmos em conjunto nos ajuda a tomar consciência de que rezamos como igreja que somos. Nós somos igreja, efetivamente. E às vezes falta-nos esta consciência de que somos igreja, comunidade de crentes, unidos na mesma fé, congregados e chamados por Jesus. E rezar em comum ajuda-nos a ter consciência disto. Eu dei o exemplo do terço em comum, mas podíamos dar outros exemplos, de uma via sacra que no tempo da Quaresma fazemos em comunidade, de uma vigília de oração, do encontro de oração. São momentos verdadeiramente de oração e que exprimem esta nossa consciência de que somos igreja, de que nos reunimos porque somos crentes, porque acreditamos em Jesus Cristo, nos reunimos para rezar. E há algumas formas e alguns momentos de oração em comunidade que são absolutamente fundamentais na nossa identidade cristã. E eu, obviamente, estou a pensar concretamente, por exemplo, na Eucaristia. A celebração da Eucaristia é uma celebração comunitária. E é oração. E esta é talvez outra das nossas dificuldades. Quando nos perguntam que momentos de oração é que temos, nós dizemos os momentos em que fizemos as orações da manhã e da noite, quando rezámos o terço. E quantos de nós é que nos lembramos, se fomos nesse dia à missa, que a missa é um momento de oração? É que às vezes não nos lembramos disso. Achamos que é outra coisa. Mas não. A celebração da missa é, por excelência, o momento de oração do nosso dia, quando nós participamos na missa. Celebrar a Eucaristia é o momento, por excelência, de oração que temos. E, portanto, hoje, esta aparição de agosto com a exortação rezai, rezai muito, chama-nos a atenção para as muitas formas de oração. Chama-nos a atenção que a oração não é simplesmente alguma coisa que eu faço sozinho. Que a oração tem estas muitas outras formas, nomeadamente estas dimensões comunitárias, nomeadamente através da celebração da Eucaristia, que tem um lugar único e especial na mensagem de Fátima e único e especial nas nossas próprias vidas, e são momentos por excelência de oração que nós às vezes até esquecemos. Esquecemos não é que esqueçamos de ir à missa, esquecemos que estes são momentos de oração. Não os classificamos como tal, não os temos presentes como tal. Mas são formas de oração por excelência que revelam a nossa consciência de sermos cristãos. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com o seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro exprime-se como um diálogo através de ações e palavras. Ora, se a celebração da Eucaristia, se outra celebração comunitária é um encontro, o que é isto senão a oração? A oração não se define precisamente como encontro? Encontro entre nós e Deus? Como um diálogo? O diálogo entre nós e Deus? Então, se há oração por excelência na nossa vida, é esta. É esta oração comunitária, como cristãos que se reúnem para celebrar a sua fé e para o encontro com Cristo que se faz especialmente presente. Eu gostaria que ficasse muito viva na nossa consciência esta realidade. Quando nos reunimos para celebrar a nossa fé, são os momentos por excelência de oração na nossa vida. Não são tudo.
não esgotam a nossa vida de oração, não substituem a nossa oração pessoal, mas são momentos fundamentais. E porquê? Porque são momentos que são para nós também modelo daquilo que deve ser a nossa oração. Ensinam-nos como deve ser a nossa oração, também pessoal, também sozinha. Deixem-me que vos dê 2 ou 3 exemplos. O que é que nós aprendemos deste rezar em comum? Deste rezar quando reunimos para celebrar a Eucaristia? Olhem, aprendemos antes de mais que nós temos um livro por excelência, que é o livro da oração dos cristãos. Qual é que é? A Bíblia. Nós não temos nenhum outro livro de oração tão importante como a Bíblia. E é por isso que cada vez que nós nos reunimos para celebrar a missa, nós escutamos a palavra da Bíblia. Nós rezamos com essa palavra. Reparem, depois da primeira leitura, o que é que nós fazemos? Respondemos à palavra de Deus. E como é que nós respondemos? Na missa, depois da primeira leitura, como é que nós respondemos à palavra que Deus nos dirigiu? Com um salmo. Cantando o salmo. E o que é um salmo? É um poema bíblico. É uma oração da Bíblia. Portanto, a Bíblia é, por excelência, o nosso livro de oração. E nós aprendemos, quando celebramos a Eucaristia, aprendemos a rezar a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia. Mas não é só. Quando nós nos reunimos para celebrar, eu dou o exemplo da missa porque é a nossa celebração mais habitual. Quando nos reunimos para celebrar a missa, a celebração ensina-nos outra coisa importantíssima. É que nós não rezamos apenas por palavras. Nós rezamos através de gestos, através de atitudes, de comportamentos, e tantas vezes não precisamos de palavras. Deixem que vos dê um exemplo. Quando eu entro numa igreja, o que é que eu faço? Faço uma genuflexão. Não preciso de palavra nenhuma. Não preciso de dizer nada. Porquê? Porque a minha oração é aquele gesto. O meu corpo já rezou. Quando eu faço uma genuflexão, o que é que eu estou a dizer? Eu inclino-me. Eu reconheço que Jesus Cristo está presente naquele lugar. Reconheço a sua grandeza e a minha pequenez diante dele. Preciso de alguma palavra? Nenhuma. Ups. Não preciso de palavra nenhuma. É o meu corpo que reza. Quando eu começo uma celebração, eu faço um sinal sobre mim. E faço um sinal que é acompanhado por palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não preciso de mais palavras. A oração está feita. O corpo reza. Daqui um bocadinho vamos expor o Santíssimo Sacramento. Quando eu, diante do Santíssimo Sacramento, estou de joelhos, ou estou sentado em contemplação, a forma como eu estou é a oração. A celebração comunitária da fé mostra-nos, ensina-nos a rezar com o nosso corpo. O nosso corpo reza. Nós não precisamos estar, às vezes, a dizer palavras. A forma como estamos já é a oração. As palavras, às vezes, já só entravam, já só estorvam a oração. Porque eu não preciso delas em tantos momentos. E celebrar como comunidade cristã, a nossa fé ensina-nos isto. Que a oração é mais do que palavras. São gestos, são atitudes, são expressões. O bater no peito é uma oração por si mesma, que acompanha algumas palavras da confissão, mas o bater no peito já diz a minha contrição. E eu aprendo isto também a rezar em comum. Um outro aspecto é que a oração comunitária nos ajuda a descobrir esta especial presença de Jesus Cristo. Ele não se faz apenas presente no pão e no vinho consagrados, não se faz apenas presente na palavra proclamada, faz-se presente na reunião dos seus amigos, daqueles que se reúnem porque acreditam nele. Quando Nossa Senhora nos diz rezai, rezai muito, não aponta apenas para a oração pessoal que cada um de nós faz, aponta também para esta forma de oração, que é a oração que nos reúne uns aos outros e que nos leva a rezar em conjunto. E reparem, aqui em Fátima,
a oração em comum tem uma importância muito grande. Olhemos para o terço. Acabámos de o rezar em comum. Acabámos de o rezar como comunidade. Juntos. Sentimos-nos unidos, sentimos a presença de Jesus e juntos professamos a nossa fé, juntos expressamos a nossa confiança, juntos procuramos reparar o Imaculado Coração de Maria conforme o seu pedido. Portanto, a oração em Fátima ultrapassa muito aquilo que é o momento em que eu estou sozinho no meu face a face com Deus. Essa parte é importante, mas não esgota a dimensão da oração cristã. A oração ajuda-nos a perceber, esta oração em comum, ajuda-nos a perceber que nós somos igreja, que estamos unidos uns aos outros. São Pedro, na sua primeira carta, exorta-nos a tomarmos consciência de que a igreja não são edifícios, que a igreja somos nós, pedras vivas, que entram na edificação, na construção de um edifício espiritual. E São Pedro conclui: sois agora a igreja, o povo de Deus. Nós somos a igreja, não são as paredes, somos nós. E não há forma melhor de o exprimir do que quando nos reunimos para rezar em comum. E é isso a que a mensagem de Fátima também nos convida, a fazermos esta experiência de rezarmos juntos, de rezarmos em comum, como expressão de oração cristã, como expressão da nossa consciência de sermos igreja. Daí a importância fundamental que a Eucaristia tem na mensagem de Fátima. Reparem, a mensagem de Fátima convida-nos a rezar o terço, não apenas individualmente, também em comum, como fazemos em cada dia no santuário. A mensagem de Fátima convida-nos a participar na Eucaristia, algo que por natureza é comunitário. Portanto, a mensagem de Fátima aponta-nos permanentemente para a oração como uma experiência comunitária que fazemos. E não apenas como algo que só tem que ver comigo e com Deus. Não, convida-nos a fazer esta experiência de sermos igreja em oração. Igreja reunida, congregada em oração. Eu há um bocadinho dizia-vos, a oração comunitária não esgota a nossa vida de oração, não substitui a oração pessoal que fazemos. Permitam-me que vos cite o que diz o Concílio Vaticano II, que num documento precisamente sobre as celebrações cristãs diz o seguinte: a participação na Sagrada Liturgia não esgota a vida espiritual do cristão. O cristão, chamado a rezar em comum, deve entrar também no seu quarto para rezar a sós ao Pai, como ensina o apóstolo, e deve rezar sem cessar. O que significa que a nossa oração pessoal, a oração que eu faço individualmente, fortalece os meus laços de união com os outros, com quem me reúno para rezar. Fortalece a minha fé. É condição para eu participar bem na celebração. Não substitui a oração comunitária, mas prepara-me para ela. Dito de outra forma, dificilmente eu consigo ir a uma celebração da missa e fazer daquela celebração verdadeira oração se não tenho oração pessoal. Se eu não rezo pessoalmente, não posso pretender quando vou à missa que aquela celebração seja oração. Não será. Porque me falta essa preparação fundamental que é a minha oração pessoal. Portanto, a oração pessoal e a oração em comum não se excluem, exigem-se mutuamente. E quando na mensagem de Fátima aparece esta exortação, seja a exortação do anjo, que fazeis, orai, orai muito, seja a exortação de Nossa Senhora em agosto, rezai, rezai muito, quando surge esta exortação, a rezarmos, é a rezarmos individualmente, mas também a rezarmos comunitariamente. Exigem-se mutuamente. Se eu hoje sublinho, sobretudo, esta dimensão comunitária, é porque tenho a impressão que quando nós falamos da oração, normalmente esta é a parte de que não nos lembramos. Achamos sempre que a oração é uma coisa que eu faço sozinho com Deus, esquecendo-me que esta dimensão é absolutamente fundamental para quem quer fazer a experiência de ser cristão. Rezamos juntos
como igreja. Igreja reunida e congregada em oração. O Concílio Vaticano II diz outra coisa engraçadíssima, porque diz que é quando nos reunimos em oração que nós temos a imagem do que é a igreja. Qual é o nosso pequeno problema? É quando nós falamos de igreja, em que é que nós pensamos imediatamente? É assim, quando falamos em igreja, pensamos nos edifícios. É a primeira imagem que temos. Fui à igreja, a igreja deste lugar, a igreja daquele, é o edifício. Mas quando procuramos deixar de parte o edifício, quando falamos de igreja, pensamos no Papa, o Santo Padre, pensamos nos seus bispos e quando muito chegamos aos senhores padres. São igreja. E esquecemos que a igreja é cada um de nós. E por isso, o que o Concílio Vaticano II nos veio dizer é: se eu quero saber o que é a igreja, é olhar para o meu lado quando eu estou reunido em oração. Se eu quero saber o que é a igreja, é quando eu vou à missa ao domingo, olhar para o meu lado. Ver quem é que lá está. Aí é que eu sei o que é a igreja. Muito mais do que quando eu olho para o Santo Padre. É verdade que o Santo Padre é a voz da igreja, da unidade da igreja, o sinal visível dessa unidade. Mas não esgota a igreja. O rosto concreto que eu tenho do que é a igreja é quando eu olho para o meu lado numa celebração. E não são palavras minhas, é o Concílio Vaticano II que o diz. Aí é que eu sei o que é a igreja. Esse é o rosto concreto da igreja. As pessoas que se reuniram, por exemplo, para celebrar a missa do domingo. Eu, quando olho ao meu lado aí, então sei o que é a igreja. Descubro o que é a igreja. Fora disso, corro o risco de pensar na igreja como uma qualquer abstração, uma coisa abstrata, longínqua, que não tem que ver comigo. E por isso a mensagem de Fátima, quando nos convida a fazer esta experiência de oração comunitária, convida-nos também a apurar este sentido de percebermos que somos igreja, que pertencemos à igreja e que o rosto concreto da igreja está quando nos reunimos juntos para rezar. É aí que nós temos a imagem mais exata e concreta do que quer dizer ser igreja. Demos um passo mais, porque o tempo se esgota. Aqui no Santuário de Fátima, nós temos a experiência concreta desta oração, porque se o santuário é lugar de oração, é lugar de oração pessoal, mas é também lugar de oração comunitária. E é interessante, quando nós pensamos nas celebrações de um lugar como este, nós pensamos no terço, talvez seja, enfim, das celebrações mais emblemáticas de Fátima, mas recordemos que o que marca o ritmo da vida no santuário é a celebração da Eucaristia. Todos os dias, o que marca o ritmo de vida deste lugar é a celebração da missa. Em vários momentos, desde a manhã até ao fim do dia. É a oração comunitária como igreja, é a celebração da Eucaristia em concreto, que ritma a vida da oração deste lugar, deste santuário. E nada mais de acordo e em harmonia com a mensagem de Fátima, porque a mensagem de Fátima é profundamente eucarística. Por outro lado, e com isto termino, o sentir-nos igreja neste lugar, o sentirmos que estamos unidos a outros nesta oração comum, quando reunimos para rezar, tem que ver também com as intenções da nossa oração. Quando eu rezo pelo Santo Padre, e rezar pelo Santo Padre, pelo Papa, está no coração deste lugar, todos os dias aqui rezamos pelo Santo Padre, eu sinto-me unido a todos os cristãos que rezam pelo Papa. Mesmo que esteja a rezar sozinho, eu sinto-me unido a todos aqueles que rezam pelo Papa. Ou quando eu rezo pela paz, e hoje, infelizmente, esta é uma intenção que nos acompanha sempre. Quando eu rezo pela paz, quer esteja sozinho, quer esteja num momento de oração comunitário, eu sinto-me unido a todos os cristãos que acreditam que Jesus Cristo é verdadeiramente a nossa paz e é o único que nos pode trazer uma paz duradoura.
E por isso eu gostaria que hoje, desta reflexão do mês de agosto, nos ficasse esta exortação de Nossa Senhora: rezai, rezai muito. E que percebêssemos que a oração tem horizontes muito mais largos do que a oração pessoal que fazemos. É também a oração comunitária, é celebração, é a oração em comum. Aí tomamos consciência de que somos igreja e o estarmos juntos a rezar fortalece a nossa oração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Preparemo-nos para a adoração do Santíssimo.
Rezemos juntos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor. À imagem dos pastorinhos de Fátima, aceitemos também nós o convite à adoração eucarística e, diante de Jesus escondido, manifestemos o nosso louvor e gratidão pela sua presença no meio de nós. Neste tempo de oração e adoração, procure cada um estar como entender ser melhor para rezar, sentado ou de joelhos. Hoje meditamos no quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma. Este mistério da Assunção não é relatado nos textos bíblicos, mas pode ser iluminado por muitos dos textos da Sagrada Escritura. Escolhi hoje um breve trecho da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. São Paulo começa por dizer-nos: vós ressuscitastes com Cristo. Com o mistério da Assunção, realizam-se em Maria os efeitos salvíficos da ressurreição de Cristo. Maria participa de modo muito especial da ressurreição e da glorificação de Jesus. Vive aquilo que nós esperamos no final dos tempos. Já vive aquilo que proclamamos no Credo: espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. A verdade da Assunção, definida pelo Papa Pio XII, foi reafirmada pelo Concílio Vaticano II nestes termos: a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma. Deste modo, em Maria, temos a imagem do que nos espera, a imagem do horizonte de esperança que anima a nossa vida, pois também nós ressuscitamos com Cristo pelo batismo. Diante do Senhor Jesus presente na Eucaristia, agradeçamos-lhe o dom da sua mãe, que no céu intercede continuamente por nós. Confiemos-lhe as nossas esperanças, os nossos anseios, os nossos projetos.
São Paulo diz-nos que Jesus Cristo se encontra no céu, sentado à direita de Deus, e para aí nos atrai continuamente. A glorificação de Jesus à direita de Deus diz-nos que Ele não está ausente, mas sim presente no meio de nós e nas nossas vidas, mas de um modo novo. Essa foi a sua promessa: não vos deixarei órfãos, estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Junto de Jesus, glorificado nos céus, encontra-se também Maria, sua e nossa mãe, que continuamente nos conduz para Ele, que continuamente nos ensina a reconhecer a presença do seu Filho no meio de nós. Nos pastorinhos de Fátima encontramos o testemunho deste encontro com o Senhor vivo nas suas vidas. Encontramos o desejo de estar com Ele, de experimentar a sua presença, de modo muito especial na Eucaristia, o Jesus escondido. Conduzidos pelas mãos de Maria, glorificada junto do seu Filho, os pastorinhos, na sua simplicidade de crianças, dão-nos o exemplo da consciência desta presença de Jesus nas suas vidas. Conduzidos também nós pelas mãos de Maria, contemplemos a presença de Jesus na Eucaristia e agradeçamos-lhe este dom de o sabermos presente no meio de nós.
São Paulo exorta-nos: aspirai às coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas do alto, não às da terra. Este mistério da assunção de Nossa Senhora ao céu recorda-nos que, vivendo no mundo, esta não é a nossa pátria definitiva e por isso somos convidados a desejar as coisas do alto. A Assunção mostra-nos que a nossa vida se projeta para a eternidade, para o céu. Esse é o nosso verdadeiro horizonte. Contemplar a Assunção de Nossa Senhora ajuda-nos a conhecer a grandeza da nossa vocação. Estamos destinados à plenitude da vida. Estamos destinados à ressurreição. Estamos destinados ao céu. Dizia o Papa Bento XVI: ao contemplarmos a Virgem Maria, recebemos a graça de poder ver em profundidade também a nossa vida. Sim, porque inclusive é a nossa existência cotidiana, com os seus problemas e as suas esperanças, recebe luz da Mãe de Deus, do seu percurso espiritual, do seu destino de glória. Um caminho e uma meta que podem e devem tornar-se, de certo modo, o nosso próprio caminho e a nossa própria meta. Depois das aparições, os pastorinhos de Fátima viveram totalmente voltados para o alto, para o céu, ensinando-nos a aspirar a estar junto de Nossa Senhora no louvor perene à Santíssima Trindade. Diante do Senhor Jesus presente na Eucaristia, peçamos-lhe a graça de não limitarmos os nossos horizontes a este mundo. E porque não temos aqui morada permanente, peçamos-lhe que nos ajude a nunca afastarmos o nosso olhar dele. São Paulo exorta-nos: afeiçoai-vos às coisas do alto, não às da terra. Afeiçoar-se às coisas do alto é também afeiçoar-se a Maria, que se encontra no céu a interceder por nós.
Afeiçoar-se às coisas do alto é amá-la e confiar na força da sua intercessão. Nossa Mãe, intercessora junto de Jesus, ela conhece as nossas dificuldades e preocupações, conhece os nossos medos, tristezas e receios e vem em nosso auxílio. Por esse motivo lhe dirigimos as nossas súplicas, cheios de confiança na sua intercessão materna em nosso favor. Peçamos ao Senhor Jesus presente na Eucaristia, por intercessão de Maria, sua e nossa Mãe, que seja nosso amparo e nossa força. Peçamos-lhe também por todos aqueles que sofrem e que estão desesperados, para que encontrem auxílio e refúgio no coração materno de Maria. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deixo desde já o convite para o primeiro sábado do mês de setembro, no dia 7. Desejo-vos a continuação de um ótimo dia, um bom regresso, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.